Olá, bom dia, meu irmão, minha irmã. Nessa sexta-feira, cheia de alegria, os passarinhos já cantam, o sol já saiu. Louvado seja Deus. Bom dia, minha mãe, a mãe mais querida depois de Maria. Louvado seja Deus nesse dia. Primeira leitura de hoje, então, é 1 Reis 11. Diz assim: Aconteceu naquele tempo que, tendo Jeroboão saído de Jerusalém, veio ao seu encontro o profeta Aías, de Silo, coberto com um manto novo. Os dois achavam-se sós no campo. Aliás, tomando o manto novo que vestia, rasgou-o em 12 pedaços e disse a Jeroboão: Toma para ti 10 pedaços, pois assim fala o Senhor, Deus de Israel: Eis que vou arrancar o reino das mãos de Salomão e te darei 10 tribos, mas ele ficará com uma tribo por consideração para com o meu servo Davi e para com Jerusalém, cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Israel rebelou-se contra a casa de Davi até o dia de hoje. O Salmo diz assim, o 80: Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Deus falando: em teu meio não exista um Deus estranho, nem adores a um Deus desconhecido, porque eu sou Deus e te tirei da terra do Egito. O meu povo não ouve a minha voz, Israel não quis saber de obedecer. Deixei então que eles seguissem seus caprichos, abandonei-os ao seu duro coração. Quem me dera que meu povo me escutasse, que Israel andasse sempre em meus caminhos. Seus inimigos sem demora humilharia e voltaria a minha mão contra o opressor. O evangelho desta sexta-feira é Marcos 7, 31. É a 5ª semana do tempo comum. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e vai lá. Então trouxeram um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão e em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele, olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir, aos mudos falar. Então essa é a palavra da salvação para o dia de hoje. Gente, o que me ocorre nessa primeira leitura é que quando ali o povo já começou, perdeu aquela guerra, se sentiu enfraquecido, já foi para o profeta Samuel e pediu que queria um rei. O profeta já disse tudo o que ia acontecer se tivesse uma pessoa reinando em nome de Deus. O ser humano não é tão bom, mas também eles queriam, porque eles queriam ter um exército, eles queriam se organizar, eles queriam ter uma política, eles já eram um povo numeroso e eles precisavam de alguém. Então Samuel vai lá, conversa com Deus e Deus diz: olha, não tem problema. E então surgiu o rei Saul, que já atrai o povo. Depois vem o rei Davi, que é mais ou menos, mas que continuou. E tiveram que lutar os dois, um contra o outro, oposição, um do outro. Davi era de Deus, Saul já tinha perdido a graça de ser de Deus, mas queria continuar reinando. E acaba que Davi vence e reina mesmo, mas Davi também não é tão perfeito para reinar sobre o povo. É uma pessoa com defeitos, teve um monte de mulheres, mas Deus honrou Davi, colocou na balança e disse: não, Davi não é ruim não. Nós vamos então dar para ele, falou para Davi: você vai ter um sucessor, tá indo bem o reinado, tá indo tudo bem. Então
Deus gostava porque Davi tinha os salmos, esses que ele escreveu. Ele louvava o Senhor em espírito e em verdade. Ele estava sempre em contato com Deus. Então vem Salomão, que constrói o templo. Filho de Davi, escolhido por Deus, constrói o templo, mas com 700 mulheres, tanto hebreias quanto mulheres daqueles do mundo, que não era do povo de Deus. Ele se mistura. E ele então, já ficando velho, a gente sabe que o velho fica fraco, ele se entrega para as mulheres. Ele se entrega para as mulheres e faz as vontades das mulheres, construindo também, além do templo, templos para os deuses que são fora dos 10 mandamentos, fora de amar a Deus sobre todas as coisas, de respeitar, de honrar a dignidade daquele povo que recebeu já lá no início, quando nós começamos a pregar aqui, aquele mandato que Abraão sai da terra dele e vai. É ali que começou a história do povo de Deus. Então, ele simplesmente construiu templos e Deus se irritou. A única coisa que Deus não gosta é mentira e traição. Ele não gosta de pessoas que traem ele. Se você simplesmente não conhece Deus, não faz mal. Mas se você conhece Deus e trai, a que muito é dado, muito será pedido, e não pode trair. Mas então foi dado muito para Salomão e ele traiu o Senhor. E o Senhor se irritou, chama então aqueles que dão ordem, né? Que dizem as coisas de Deus para Salomão e já avisou Salomão: o teu reino, enquanto você estiver aqui, vai continuar. Deus avisa, Deus não mente, vai continuar. Mas a hora que você morrer, vai ser dado para um servo teu, um empregado teu. E então tirou aquela autoridade de Salomão, tirou aquela autoridade do rei Salomão, exatamente, e deu então para um servo, que era Jeroboão. Jeroboão era da tribo dos filhos de Deus, mas ele era o chefão dos servos da tribo de José. Ele era assim o empregado de Salomão. E ele vai num lugar sozinho, com o outro que era o profeta, estava no lugar do profeta, e o profeta diz: olhe, você vai agora reinar sobre o povo, você está sendo escolhido. E quando Deus faz alguma coisa, ele ou tem uma testemunha, ou ele faz um ritual, um simbolismo. Então aquele homem rasga as vestes novas dele, reparte em 10, que são as tribos. Também não sei ainda por que deu 11, mas não 12, mas tudo bem. Então ele reparte em 10, dá 10 para Jeroboão e fala assim: você vai reinar agora 10 tribos. Deus não vai tirar tudo lá da turma do Salomão, vai ficar com uma tribo só, e eles para preservar Jerusalém. Deus não ligou do castigo, mas ele queria preservar a cidade que Davi tinha conquistado, que era Jerusalém, que Deus gostava, que era a cidade de Deus, e sempre foi, e por enquanto ainda é, né? A cidade dos profetas, a cidade onde mata os profetas, é a cidade de Deus, do templo. Mas Jeroboão também pecou e fez 2 templos fora de Jerusalém. Isso também irritou Deus, ele é ciumento, não podia fazer outro templo, dividir. Então Deus também não se alegrou tanto com Jeroboão. E Deus deu então a um dos filhos de Salomão, que era o Abdias, o Roboão e o Nadab, que então estavam reinando sobre a tribo de Judá. A tribo de Judá ficou em Jerusalém, sendo governada. Então agora Jerusalém não tinha mais um reino, tinha o PT e tinha o Bolsonaro. Então já eram 2 reinos, porque Jeroboão ele tinha se revoltado contra Salomão. E ele mesmo se revoltando, sendo oposição, foi ele o escolhido para reinar. Então, gente, aqui nós temos uma grande lição de política, de reinos, de poder, de como fazer. E aqueles que louvam a Deus, né, que são de Deus e que governam com a humanidade, como Salomão fez até ficar velho, são os que reinam melhor. E assim nós temos as autoridades do Papa, dos presidentes, e continuamos nessa mesma linha de oposição. Igreja católica, igreja evangélica, o reino de Jesus dividido, né? E assim nós estamos ainda hoje, continuando nessa mesma linha. Espero que você medite, porque essa palavra é riquíssima. E eu repito, então, a palavra de Deus, ela nos ensina absolutamente tudo.
Você não precisa aprender nada fora da palavra, porque a palavra de Deus é o próprio Deus nos falando, é o próprio Deus que governa o mundo e é o próprio Deus que vai nos ensinando. Aprenda da palavra de Deus, né? Eu tenho aprendido muito. No evangelho de hoje, Jesus está lá no meio da multidão e aparece um homem surdo. E como ele era surdo, ele não conseguia falar direito, ele falava blá, 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 blá. Eles chamam mudo e surdo, mas na verdade é surdo, por isso não consegue aprender a falar. E levam até Jesus. E Jesus, então, sabendo que ia fazer uma coisa escandalosa, ele leva o moço sozinho, ele e o moço. Olha no olho do moço, coloca a mão dele santa no ouvido do moço e cura o ouvido. Curou o ouvido. Como que eu vou curar? A mão de Jesus cura o ouvido, mas ele pega a saliva, cospe na mão e coloca a saliva dele, deu um beijo de saliva só, né? Não de língua nem de selinho, deu um beijo no mudo, beijo de saliva. E o mudo, então, solta a língua e começa a falar. E Jesus dizia, não conte para ninguém. Jesus era humilde, ele não queria aparecer. Não contem, pelo amor de Deus, né? Não contem para ninguém. Existem as pessoas que são muito assim, todo mundo, né, sabe que elas curam, tá? Eu não sei, gente, isso deve ser bom, né? Mas Jesus não era assim. Jesus não era assim. Jesus era muito humilde. Tem muitas pessoas que se arvoram em nome de Deus e que mentem, que inventam, que profetizam pelo diabo, que profetizam para elas serem grandes e o outro ser pequenos. Então, aquela história, né? Então, é melhor aquela mulher que eles vão fazer uma entrevista, pergunta para ela, por que você vai vestir rosa no dia do Réveillon? Eu vi um filminho esses dias e ela responde, bermuda. Então é o que mais tem hoje em dia, essa pelo menos foi sincera. Às vezes você vai procurar uma ajuda com uma pessoa que poderia te ajudar, um médico, um padre, e a pessoa, você está falando, eu vou vestir rosa no Réveillon e o padre responde, bermuda, né? Então isso é uma coisa que hoje acontece. E às vezes aquela bermuda era exatamente o que você não iria usar no Réveillon, né? Então a pessoa te dá a resposta inversa daquilo que é o certo, né? Então, gente, isso é o mundo de hoje. Jesus não, ele via o que exatamente a pessoa precisava. E outra coisa que me toca nessa palavra, Jesus ele usa o corpo santo dele para tocar o corpo. Não importa, a saliva de Jesus era santa. E aquela saliva santa cura o mudo. Então, quantas vezes a gente faz um beijo santo, uma química santa com alguém e aquela química nos cura, aquela química nos, como é que eu vou dizer, soma conosco, né? A química daquele homem que dividiu a roupa nova e deu 10 partes, né? Então é o símbolo que nós temos, não só o espiritual, mas o símbolo humano das coisas, né? A saliva de Jesus era santa e precisou se unir com a daquele homem para curar aquele homem. E Jesus, ele ainda hoje faz isso. Não adianta você só adorar Jesus em espírito, em verdade. Jesus, ele se faz presença na tua vida como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele então se colocou como pão e vinho, corpo e sangue. Ele entra em você ainda hoje. E a saliva dele, é o corpo dele, é o sangue dele, é parte do coração de Jesus para te ensinar a amar. E ele vem te curando, vai curando o teu coração, vai curando como um fermento. Eu sempre falo isso. Ele cura a tua mente, cura teu ouvido, tua língua, tudo. Deus Jesus, quando ele entra em você, ele é o fermento de santidade dentro de você. É o pão e o vinho, é Jesus comungando, é Jesus entrando em você como um noivo, e você é a noiva. Jesus ejaculando dentro de você amor, cura, libertação, salvação. Quando você comunga o corpo e o sangue de Cristo, meu irmão. Louvado seja Deus, nosso Senhor, nesse dia, que as vestes que foram cortadas venham nos dar sinal de poder, de santidade, para nos dizer quantas tribos nós vamos receber para reinar, se uma tribo, porque traímos o Senhor, mas o Senhor não quer abrir mão daquilo que Ele mesmo fez, ou se nós vamos receber 10 tribos para nós governarmos. Por quê? Não porque somos fiéis a Deus, mas porque somos servos de Deus, e o servo sempre é mais fiel do que aquele orgulhoso que foi escolhido rei. Então, gente, aí nós já vemos os trabalhadores, já vemos os grandões, e assim é o nosso Brasil, né?
É o militar contra o trabalhador, é o rico contra o pobre, né? Eu vou deixar uma frase aqui para você que é muito interessante, né? Primeira coisa eu queria dizer para você, o meu avô foi já considerado um dos homens mais ricos do Paraná, na época que a riqueza era coisa para poucos, né? E ele me deu um grande exemplo de amor, porque ele, meu avô, nunca deixou de atender o SUS. Ele morreu atendendo e dirigindo os hospitais do SUS, de graça, médico dos homens. Esse sim era o médico do SUS, rico e pobre ao mesmo tempo. E mesmo pensando nesse meu avô, né, ser rico, ele era muito rico, e aprendi com ele, ser rico não é questão de ser avarento e querer cada vez mais, não. Ser rico é querer para si e para sua família o melhor, é querer sem roubar, servindo os outros, né? Meu pai dizia, trabalhe que o dinheiro vem. Então ser rico é querer para si o melhor, doando o seu máximo de si. Se você se doar, você vai ser rico, rico de talentos, rico de amor e rico de dinheiro. Não tem problema nenhum eu ser muito rica se eu sei administrar o meu dinheiro. Aí sim, se eu não sou avarenta, Deus tira do pobre orgulhoso, o pobre que não se esforça, o pobre que guarda para si e dá para o rico. Isso Deus, Jesus fala. Então ser rico não tem problema nenhum. Quanto mais rico, mais você é abençoado por Deus. Amém!